Mas, irmãos, tudo bem? Graças a Deus por mais um dia. O Senhor está nos abençoando, amém? É com alegria que a gente está aqui para nós continuarmos, né, com a nossa leitura que está sendo feita no livro de Ruth. E hoje nós vamos ler o capítulo de número 3, irmãos. Antes eu quero convidar os irmãos para estar orando, amém? Vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude. Os irmãos também me falem se está tudo ok, se o áudio está tranquilo, dá para a gente seguir. Amém? Então, vamos orar, agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que teu Espírito, Senhor, nos ensine, nos guie nesta noite, trazendo a iluminação, trazendo discernimento para nós, para que nós possamos cada vez mais compreender, ó Pai, diante da tua palavra, aquilo que o Senhor se fez revelar, ó Deus, aquilo que o Senhor se revelou aos homens. Pai, por isso, nos ajuda esta noite, para louvor e glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos? Então, hoje a nossa leitura é do capítulo 3 de Ruth, né? Continuando, né, a narrativa aí que a gente vê, né, nessa leitura. Eu quero, então, discorrer com os irmãos a leitura até o final, depois a gente volta comentando mais alguma coisa, né? Pai, Senhor Rodrigo, os irmãos aí estão chegando, amém? Manda aí um ok, né? Manda aí um estou aqui, de onde você fala, de que cidade você está digitando, né? Para a gente interagir. E qualquer coisa, né? Como sempre a gente fala, os irmãos são livres para mandar sua pergunta, sua dúvida, a ideia, a gente vai explanar aqui e os irmãos podem, né, fazer parte conosco. Amém, irmãos? Visto que a gente está num texto narrativo, e texto narrativo é uma benção. Amém? Vamos lá. Certo dia, Noemi disse a Ruth: Minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Deixa eu diminuir um pouquinho. Seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é o nosso parente próximo. Hoje à noite, ele estará na eira, onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali, e ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as tuas abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Então Boaz exclamou: O Senhor abençoe minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, que seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas, embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é aparente mais próximo do que eu. Fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesma a resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito: Ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira.
Então Boaz lhe disse: traga-me sua capa e estenda aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: Como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito. E acrescentou: Ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: Não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: Tenha paciência, minha filha. Saberemos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse é o texto, né, que nós acabamos de ler. Texto aí, né, que trata a respeito do capítulo 3 do livro de Ruth. Também quero saudar aqui a irmã Leca, a irmã Maria, né? São as irmãs aí que deram o sinalzinho aí no chat, né? Amém, irmãos, né? Se manifestem aí, né? Falem comigo aí, né? Não deixa eu aqui falando sozinho. Então, irmãos, nós estamos num texto, né? Nós estamos numa leitura que é uma narrativa. O que é narrativa? A narrativa é uma história, está contando uma história para nós. E como toda história, ela tem começo, meio e fim. Então, nós estamos diante, né, desse capítulo 3, como já foi mencionado, né, pelo pastor Rodrigo, pelo presbítero Rodrigo e hoje por mim. O capítulo 1, a gente encontra o cenário, né, que tudo isso aconteceu, a morte do marido, a morte dos filhos, a órfã indo embora e Ruth permanecendo fiel, né, a Noemi pedindo, né, para que o seu nome seja trocado, de vez de ser Noemi, né, ser chamado de Mara. Depois a gente vê no capítulo 2, né, de Noemi, Ruth traçando um plano, né, um plano para quê? Para trazer alimento para casa, né, para trazer, para que elas, né, depois do retorno, depois de ter voltado para a cidade delas, ela se preocupa em trazer alimento, se preocupa em ajudar a sua sogra a ter o sustento. Já era uma senhora, não conseguia, e Ruth vai buscar a sua cevada, vai buscar grãos, e lá ela depara com um homem muito gentil, um homem que tem a lei de Deus guardada no seu coração, e ele abençoa ela ali, permite ela colher, né, das espigas da cevada ali, não só aqueles que caíam, mas ela podia colher do meio dos feixes, podia beber água. Boaz deu alimentação para ela, deu comida, ela catou, levou comida, cereal, levou tudo para sua sogra, e ali ela conta para Noemi quem ela tinha encontrado, né? Que era Boaz. Então, no capítulo 3, né, olha o desenrolar da história, a gente começa vendo o quê? Que certo dia Noemi disse a Ruth: Minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Então, no capítulo 2, nós vimos o quê? Ruth traçando um plano, trazer alimento. No capítulo 3, nós vemos o quê? Noemi traçando um plano, né? Noemi traçando um plano para Ruth. E ela sabia, irmãos, né? Noemi sabia que Boaz era o parente próximo aí, porque ela fala, ó, no verso 2: Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é o nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, onde se debulha a cevada. Então, Noemi, né, conforme o versículo 1, ela está aqui agora preocupada em fazer com que Ruth seja abençoada, Ruth consiga um marido, Ruth consiga alguém para casar, ter filho, formar uma família e seguir a vida dela, coisa que ela já tinha dito, né, para as duas noras lá atrás. Mas Ruth, não, eu vou ficar contigo, onde você for eu vou, seu Deus será meu Deus, e ela só te largo se a morte, né? Aí sim não tem como fazer, mas caso contrário não te largarei. Então nós vimos o que? Vemos a lealdade de Ruth para com a Noemi, né? Ela foi leal com Noemi. E Boaz, no capítulo 2, deixa já ele deixa uma deixa para nós de que é destaque ver essa lealdade
de Ruth em favor da família, esse destaque de fidelidade, de lealdade em favor da família. Então, Noemi traça esse plano. Está na hora de eu te achar uma casa, um lar seguro e feliz. E é interessante, irmãos, que lar seguro e feliz. Quantos, né, a gente não vê hoje buscando um lar seguro e feliz, mas às vezes buscando de uma forma errada. E aqui nós vamos ver que Noemi, ela faz conforme a lei de Deus ensina. A lei de Deus mostra, que é, no versículo 2, Boaz, Senhor das moças que você trabalha, é o parente é o nosso parente próximo. O que quer dizer isso, irmãos? O parente resgatador. O que quer dizer isso? Na lei, irmãos, ela diz o seguinte, se a gente ler lá em Deuteronômio, capítulo 25, eu quero que os irmãos abrem comigo, Deuteronômio, capítulo 25, a partir do verso de número 5, nós vemos a questão de uma das partes, né, dessa lei, né, que faz com que as mulheres, né, elas achem aí o seu parente próximo, né? Eu vou projetar aqui para os irmãos também, para os irmãos acompanhar comigo aqui, amém? Então, Deuteronômio capítulo 25, verso 5 diz: se dois irmãos estiverem morando junto na mesma propriedade, um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão de seu marido se casará com ela e elas terão relações sexuais. Deste modo, ele cumprirá os deveres de cunhado. O primeiro filho que ela tiver com ele será considerado filho do irmão falecido, para que o seu nome não seja esquecido em Israel. Se, contudo, o homem se recusar a casar-se com a viúva de seu irmão, ela irá até a porta da cidade e dirá às autoridades ali reunidas: o irmão de meu falecido esposo se recusa a preservar o nome do irmão em Israel, não quer cumprir os deveres de cunhado casando-se comigo. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ainda assim ele insistir e disser: não quero me casar com ela, a viúva se aproximará do homem na presença das autoridades, tirará a sandália do pé dele e cuspirá em seu rosto. Em seguida, ela declarará: é isso que acontece com um homem que se recusa a dar filhos para o seu irmão. Desse dia em diante, a família dele será chamada em Israel de família do descalço. Então, isso é um dos textos, irmãos, que fala a respeito do resgate, né? Que fala a respeito de alguém resgatar. No caso aqui, nós estamos falando de dois irmãos, né? Se um irmão morre e deixa o outro, o irmão que ficou vivo deveria casar com a viúva e gerar um filho, e aí esse filho, para que a propriedade aí não se perca, né? Essa família, o nome desse rapaz não se perca e eles acabam não perdendo a terra. No caso aqui, os dois irmãos morreram, né? Quilion e Malom morreram. Então, e o esposo, né, também Noemi também morreu ali. Então não tinha homem diretamente nesse sentido da família. Então tinha que buscar o parente mais próximo. Então a lei dizia parente mais próximo. E Noemi, sabendo em respeito da lei de Deus, fala isso para Ruth, trazendo para Ruth: Ruth, esse é o cara que, pela lei de Deus, né, ele pode resgatar a sua vida e te dar um lar seguro e feliz. Então, irmãos, quer um lar seguro e feliz? Vai pela lei de Deus. Nunca se esqueça da lei de Deus. A lei de Deus, os mandamentos do Senhor, sempre tem que estar em primeiro lugar no seu lar, na sua família, entre você e seu esposo, entre você e seus filhos, entre você marido e sua esposa, entre você marido e seus filhos. Ou seja, a lei de Deus tem que estar sempre em primeiro plano. Por quê? Porque a lei de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A lei de Deus, a palavra de Deus, ela permite eu e você, homens e mulheres pecadores,
mesmo com erro e com falhas. Mas essa palavra nos ensina a como conquistar um lar seguro e feliz. Amém? Então, pega essa aí de primeiro, no primeiro versículo 1 e 2 aí. Obedeça a lei de Deus para que a sua casa seja abençoada. Amém? Então, no verso 2, esse Boaz, depois da apresentação de Noemi, é o parente próximo. Então ela fala, hoje à noite ele estará na eira, onde se debulha cevada. Então ele escolhia, irmãos, depois tinha um espaço onde eles deixavam ali os grãos secando para poder depois debulhar e depois juntar no celeiro. E Boaz provavelmente foi dormir aí para quê? Para que nenhum ladrão viesse de noite e roubasse, né, a sua colheita. Então por isso ele vai dormir. E é interessante que olha como Noemi conhece os planos, né, os passos, né, de uma colheita. Ela sabe o tempo certo em que é hora de debulhar. Que ela fala para Noemi que esta noite, né, ele vai estar lá na eira, onde se debulha a cevada. E o verso 3 fala: faça o que lhe direi. Então, Noemi dá ordens para Ruth. Noemi vai dar algumas diretrizes para Ruth. E as diretrizes aqui, irmão, se a gente ler fora do contexto, a gente vê que pode ser uma coisa que soa errado. Mas não tem nada de errado. Por quê? Porque Ruth era viúva. Boaz não fala do respeito do casamento dele, então era um homem livre. Então, Ruth faz o quê? Noemi dá o conselho. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se ali e ele lhe dirá o que fazer. Ruth diz: farei tudo o que você diz. Então, irmãos, olha a sequência lógica, né? Para ter um lar abençoado e feliz, ela precisava ter a lei de Deus. E não basta só ter a lei de Deus, precisa obedecer a lei de Deus. Então, Noemi aqui começa a dar instruções para Ruth como ela deve conquistar isso. E ela instrui tomar banho, colocar a melhor roupa aí no lugar, tomar cuidado, não fazer estardalhaço, ficar quietinha e esperar a ordem de Boaz. Ruth fala, então, minha sogra, eu vou fazer tudo o que você disse. Então, irmãos, obedeça a palavra de Deus. Né? Tome como princípio, sempre na sua vida, a palavra de Deus. Por quê? Ela, irmãos, vai nos dar instruções de como conquistar coisas na nossa vida, de como adquirir, de ser abençoado, de ser próspero diante de Deus. Amém? Os irmãos estão quietos aí, em nome de Jesus, se manifeste aí, fala um amém, glória a Deus, ou uma dúvida, alguma coisa, e eu vou seguindo aqui, amém? No verso 6, então fala que naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Então, Ruth recebe, Ruth se prepara e Ruth obedece, vai fazer aquilo que lhe foi ordenado. Então, quando Boaz terminou de comer e beber, ele estava alegre. Então, Boaz já estava alegre aqui, né? Boaz já tinha bebido um pouco, não estava embriagado. Ele tinha bebido um pouco. Foi se deitar, né? Foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Quando ele dorme, então Ruth se aproxima em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Não fez mais nada, ela só fez aquilo que a sogra dela mandou. Só descobre e deita, e espera a ordem dele. Aqui não fala a hora que é, mas fala para nós que por volta da meia-noite, ou seja, podia ser ou um pouquinho antes ou um pouco depois da meia-noite. Então, por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente, ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Né? Talvez Boaz nunca passou por essa cena, então ele ficou surpreso. Aí ele disse, quem é você? Tudo escuro, irmãos. Hoje a gente acende a luz, né? Liga a lanterna, põe a lanterna no celular, dá um chacoalho no celular, acende a lanterna, tá tudo tranquilo. Né? Mas aquele tempo era tudo escuro.
E ela responde: sou sua serva Ruth. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Então, irmãos, ela faz Boaz, lembra Boaz, né, do grau de parentesco que tem em relação à família Noemi. Então ela fala assim: Senhor, eu estou aqui porque o Senhor é o resgatador. Porque se não fosse, ela não estaria lá. Se não fosse, Noemi não teria indicado ela também. Não é porque Boaz deu comida, não. É porque, pela lei de Deus, esse era o caminho que tinha que se tomar. Então não adianta a gente inventar planos, caminhos, propósitos que não estiver direcionado pela palavra de Deus. Tudo, irmãos, na nossa vida, plano, sonho, propósito, metas, objetivos, enfim, quais nomes que a gente quer dar, tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Porque estando com a palavra, alinhado com a palavra de Deus, irmãos, o próprio Deus é o que aconteceu aqui. Então ela pede: estende a sua capa, põe um pouco do seu cobertor sobre mim. Por quê? Porque o Senhor é o resgatador de minha família. Aí olha a resposta de Boaz. Então Boaz exclamou: o Senhor abençoe minha filha. Você demonstra ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Então, olha só, como a lei de Deus está no negócio, irmãos, como a lei de Deus está no negócio, Boaz fala: então o Senhor te abençoe ainda mais. Você está demonstrando aqui como você de fato ama o nome que você leva. Como você assumiu uma aliança lá atrás e honra essa aliança até hoje, mesmo sendo viúva. E note, lembre, irmãos, que Noemi era, Ruth era povo moabita, né? Era um povo totalmente contrário ao Senhor. Mas ela toma aquilo por amor, por lealdade, como está no verso 10 aí. Por lealdade. E Boaz fala: por causa disso, você não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou seja pobre. Então dá-se a entender que Boaz já tinha alguma certa idade. Mas ela não se preocupou com a beleza externa, ela não se preocupou com a beleza financeira, ela se preocupou, irmãos, em obedecer conforme a lei de Deus mandar. Essa é a ideia, ao meu ver, ao meu ponto dessa interpretação dessa narrativa, daquilo que a gente pode aprender de Deus essa noite. E se a gente leva isso para Jesus, irmão, Jesus sendo, né? Jesus é o nosso resgatador, Jesus, entre aspas, é o nosso Boaz, ele traz dignidade para a nossa vida de novo, ele nos dá um lar seguro e feliz. A gente precisa, irmãos, estar com as palavras dele no nosso coração. Ele está em nós. É o que João diz, né? Não é o que João 5 diz? Se não me falha a memória, é João 5, ou se não é João 5, é João 15. Agora me fugiu o texto da mente aqui. É isso que não dá para marcar, né? Não marca, é isso que fica aqui. É isso mesmo, 15, 5, né? Deixa eu projetar aqui para os irmãos acompanharem comigo, né? Então, João, capítulo 15, e o versículo de número 5. Olha o que diz aí, irmãos. Né? Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu neles, produz muito frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, Jesus, né? Olha o verso 6 que diz, né? O verso 6 também diz para nós, olha aí, ó. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Então, Jesus, ele traz ensinamento para nós. Nós podemos fazer um link aqui com a vida, né, de Ruth, trazendo justamente essa interação
aqui na vida, para quê? Para que a gente possa aprender de Deus, né? Deixa eu voltar aqui. Isso. Aprender de Deus a como permanecer. Porque quando, irmãos, a palavra de Deus está em nós e nós estamos em Jesus, não é os nossos planos, nossos sonhos que vão para frente. É o que Ele quer. E a gente, como serve, a gente fala, eis-me aqui, Senhor, né? Seja feita a tua vontade. Então, o verso 11, ele continua dizendo, né? Não se preocupe com nada, minha filha, farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Lembra lá de Provérbios 31, né? A partir do verso 10, se não me engano, 31, 10, descreve a respeito sobre a mulher virtuosa, cheia de sabedoria, trabalha, colhe, compra campo, produz, faz de tudo, prepara lã, faz de tudo. Mulher virtuosa. Então, Boaz identifica em Ruth que ela é uma mulher diferenciada, é uma mulher virtuosa. Aí Boaz fala assim, olha como a lei de Deus é linda, irmãos. A lei de Deus ela tem seus tempos certinho e não precisa passar nada na frente, não precisa colocar o boi na frente do carro, né? Tudo Deus vai cooperar, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem o seu nome. Mas embora eu seja de fato um dos resgatadores da sua família, há outro homem que é aparente mais próximo do que eu. Então, ele identifica o quê? Que não, peraí, antes de eu tomar qualquer atitude, eu preciso falar com esse homem. Por quê? Ele é o mais próximo do que eu. Irmãos, ele respeita a orientação de Deus. É um cara que a gente pode dizer que ele teme a Deus. Então ele vai conforme Deus manda, conforme Deus lhe ordena. Ele não, né, se interessa por Ruth estar, né, atrás dele para resgatar a família. Não. Pera aí. Antes de qualquer coisa, minha filha, vamos falar com esse cara aí. Então fica aqui esta noite, pela manhã eu conversarei com ele. Se ele tiver disposto a resgatar, muito bem. Que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Então, olha só para os irmãos aí. O plano ali de Boaz, né, a ideia de Boaz é assim, né, eu quero te resgatar. Se ele quiser, pois bem, faz parte, né? Ele a lei de Deus direciona ele. Mas se ele não quiser, eu de fato farei isso. Então Ruth ficou ali deitada aos seus pés de Boaz até de manhã. Levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito: ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira, né? Para não trazer conflitos, né? Não conflitos, né? Para trazer escândalos, né? Para que o povo não fale demais, né? Então Boaz diz: traga-me sua capa e estenda aqui. E ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Então, além de toda essa conversa, toda essa orientação, ele ainda vai cata daquilo que ele tem e compartilha com ela. Dá 6 medidas de cevada. Irmão, a Bíblia não traz que tipo de medida é essa. Então, ela dá 6 medidas para ela. É uma coisa assim que é espetacular. Ele abençoa ela de uma certa forma. Ou seja, aquilo que ela não esperava, Boaz deu para ela. Jesus sendo o nosso resgatador, coisa que a gente nem espera, ele por misericórdia ele nos abençoa. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: como foi, minha filha? Né? Ruth estava lá, orando, pedindo a Deus direção, deu tudo certo. Como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo que Boaz havia feito. E acrescentou: olha, além de toda essa bondade e generosidade, ele foi e nos abençoou. O que aconteceu? Ele nos deu 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra de mão vazia. Então, irmãos, olha, no capítulo 3, no verso 1, Noemi olha esse plano. Esse plano, ele é pela lei de Deus. E aqui no final já do capítulo, nós vamos ver que Noemi também é abençoada por causa do plano de Deus. Por causa da lei de Deus. Então, tudo que a gente faz, irmãos, pela lei de Deus, pela palavra de Deus, a gente obedece, todos serão abençoados. A família aqui, Noemi, era Noemi e Ruth somente. A família abençoada, um lar seguro e feliz. Então Noemi disse: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje. E aí?
Será que Boaz resgatou Ruth ou não resgatou Ruth? E aí, como que termina essa história? Como que a gente vai desenrolar todo esse cenário? Para isso, eu quero convidar você para que próxima sexta-feira, às 7 horas da manhã, esteja linkado aqui conosco assistindo e você descobrirá como termina essa história. Lembrando os irmãos que nem sempre as histórias terminam do jeito que a gente acha. Então, se você quer saber como terminou essa história, eu convido você a ler o capítulo 4 de Ruth e a também participar conosco na sexta-feira de manhã. Amém, irmãos? Então, eu quero encerrar aqui minha parte hoje, dizendo para os irmãos, o que eu comecei no capítulo 3 não acabou. Tem o desfecho, tem o final dessa narrativa, dessa história. E certamente, irmãos, nesse final, Deus tem algo para mim e para a sua vida. Então, convido você a estar conosco sexta-feira, 7 horas da manhã. Amém? Quero convidar os irmãos para amanhã estar no culto comigo, às 8 horas da noite. Domingo pela manhã, a escola dominical. Domingo à noite, o culto presencial e também de transmissão. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Ninguém escreveu nada aí. Acho que os irmãos estão tudo tranquilo, né? Tá tudo sossegado aí. Mas se tiver alguma dúvida, alguma situação, os irmãos podem colocar e na próxima a gente responde ou né, sempre apita aqui no meu celular, né, quando tem uma mensagem, assim a gente acaba respondendo também. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida dos irmãos, esses 5 irmãos que estão conectados conosco aí, que o Senhor abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor derrame sobre vocês a bênção dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Derrama sobre nossas vidas a porção do teu Espírito, Jesus. Que nós possamos cada vez mais obedecer a tua palavra, obedecer a teus mandamentos, fazer com que eles sejam, Deus, primazia em nossos corações, para que o teu nome, Jesus, seja glorificado, como diz lá no Evangelho de João. Que quando nós produzimos frutos para o teu reino, o nome do Pai é glorificado. Então, por isso, Senhor, neste momento, abençoa todos meus irmãos, todas as suas famílias. Nos guia, nos direciona, Senhor, a ter um lar seguro e feliz diante da tua presença. Pai, eu peço as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Jesus Cristo, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém e amém. E vem junto sexta-feira para a gente fazer um desfecho nessa história. Até a próxima, irmãos.